Gente, eu vou falar, eu queria terminar a aula porque vocês são atletas, tá? Atleta é muito diferente de quem treina comercial. Não estou falando nem que um é melhor do que o outro, mas existe um oceano de diferença no jeito até de pensar, entendeu? E tem uma coisa que eu ensinei para todo mundo, e todos que eu ensinei, tem gente lutando no UFC hoje, porque seguiu essa forma de pensar e de agir na hora de treinar, tá? Eu já fiz mais de 2 milhões também por causa disso. O jeito de pensar e a forma de agir. Porque isso não é só para quem vai lutar. Isso você pode usar em várias áreas da sua vida. Você pode usar esse espírito de guerra, esse espírito de guerreiro, de competidor, você pode usar inúmeras vezes, em inúmeros lugares, inclusive vocês podem ajudar outras pessoas. Tem uma regra muito simples que eu ensinava para o meu pessoal quando eles eram novinhos. Como que vocês vão fazer para ser o campeão? O Matheus já ouviu essa historinha. O Matheus, uma vez, o Matheus tem um jeito diferente de lutar. Ele não luta muito igual, ele tem um jeito. Eu falava assim, o Matheus luta desengonçado, mas ele ganha. Porque é o jeito dele de lutar. E ele ganhava a luta por ponto. Ganhava por ponto. E eu falei assim, Matheus, eu vou te ensinar uma técnica que vai ser só a técnica. Você vai aprender a fazer esse golpe e você vai finalizar todo mundo nesse golpe. Eu ensinei a fazer americana e kimura, as duas variações. Eu chamei ele no meu escritório e falei, só americana e kimura, se eu passar e ver você fazendo outro golpe, velho, nós vamos brigar. E foi uns 6 meses desse jeito. Tinha rola, ele ia pegar no armlock, eu passava, Matheus. Ele, não, professor, nós levava na esportiva, mas ele fez isso. E o Matheus, até hoje, ele é muito bom de americana e kimura. Se bobear com o braço com ele, ele vai pegar. Mas por que isso? Porque ele fez muito. Eu enchi o saco e falei, não vai finalizar ninguém com outro golpe. É só esse golpe. Foi 6 meses. Eu enchendo o saco do Matheus. Seu pai não tá aqui, mas ele assistiu a luta. Teve um evento de MMA que o John Jones teve aqui. O Vanderlei Silva, esses caras tudo. E caiu uma luta de peso pesado. E eu tinha um atleta que ele tinha 8, 10 meses só de treino comigo. Tinha começado comigo. E a dona do evento me ligou, a amiga minha falou, Marcos, caiu a luta de peso pesado, você tem alguém para lutar? E o cara era campeão brasileiro de boxe, o cara que ia lutar, e mais um monte de campeão de um monte de coisa. Sabia nada de jiu-jitsu, mas era muito bom em pé. Falei, tem sim. Aí conversei com o meu aluno, chamei também no escritório, falei, tem uma luta, a bolsa era boa na época, como se fosse hoje uns 20 mil reais. Falei, a bolsa é boa. A hora que eu falei o preço, ele falou, eu quero. Você assina embaixo? Falei, assino se você fizer o que eu falar pra você fazer. Você vai fazer do jeito que eu vou falar pra você fazer? Ele falou, faço. Tinha uma pilastra na academia e o cara era boxer. Porque estratégia é muito importante em luta e na vida. Eu falei pra ele, você vai fazer o seguinte. Todo dia quando você chegar, faltava uns 25 dias só pra luta. Falei, todo dia quando você chegar, você não vai me olhar nem na minha cara, nem na cara de ninguém. Ninguém quer saber de você. Você vai entrar. Você tá vendo essa pilastra aqui? Prazer, pilastra. Todo dia, 1000 chutes. Depois que você fizer 1000 chutes, aí já vai fazer os outros treinos. Beleza? Beleza. E foi assim. Todo dia chegava, fazia 1000 chutes. E aí, faltava 3, 4 dias, eu chamei ele e falei assim, a estratégia da luta é o seguinte, o cara é um boxer, você vai minar a perna dele. Porque quando você tira a base do boxer, ele não vai conseguir mais fazer os movimentos.
Falei, você vai só chutar a perna dele. E eu vou falar para todo mundo que você é faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu, lá não sei da onde, que ninguém vai saber de onde que é. Beleza? Beleza. No dia da luta, os espião, porque não sei se vocês já foram em evento de MMA, aí tem uns caras que vai lá para saber como é, que o cara luta. E um dos corners do outro foi lá no meu. E eu falei, já tinha avisado os meninos, Matheus, o seu pai, todo mundo fala que o cara aqui é bom de chão e que vai finalizar. Então aí eles falaram, ó, vai pegar o cara lá do boxe, vai finalizar, o cara é bom demais de jiu-jitsu, mata todo mundo na academia, não matava nada. Final das contas, foi pra luta. Pá, ficou automático, ele, pá, o cara peso pesado, 130 quilos, batendo na sua perna. Foi um, foi dois, e ele levou uma porrada na ponta do queixo e caiu sentado. Bum! Que ele caiu, o cara armou para bater e o cara voltou. Porque o cara lembrou, se eu entrar na guarda dele, o cara é bom de jiu-jitsu, vai me finalizar. Aí o cara afastou e fez assim para ele. Levanta. Nesse levanta, ele respirou de novo. Acordou meio atordoado, mas levantou. Continuou, pá. No 7º chute, o cara levou o chute na perna. Quando o cara fez isso, a rótula saiu. Plá. E o cara caiu sentado. E o nosso atleta ganhou a luta. E ninguém achava que aquilo era possível de acontecer. E ele falou assim, professor, foi automático. Eu fazia. De medo dele, eu batia. Para correr dele, eu batia. Eu via a perna dele, eu batia. Era a única coisa que eu podia fazer. Por quê? Treino, dedicação e coragem. Então, gente, a mesma coisa que eu falei pro Vitor Strike, que hoje luta o UFC, o Brava, vários eventos a nível mundial. Imagina comigo, quantas pessoas que tem hoje no mundo treinando jiu-jitsu. Alguém pode chutar quantas pessoas hoje tem no mundo? Tô falando tudo. Cara que bom, cara ruim, comercial, no comercial. Quantos? Chuta. Quantos? 143.800. Alguém tem mais alguma dica? Aí, ó. 400 milhões de pessoas treinando jiu-jitsu no mundo inteiro. É mais do que a população do Brasil. Tem gente treinando no Brasil inteiro. Agora, vamos falar comigo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer uma peneira. Aqueles caras que chega atrasado para não pegar o aquecimento, vocês sabem muito bem como é que é. Aqueles caras que sempre tá com a dorzinha na perna, para não fazer alguma coisa. Os que não treinam direito. Nós pode pegar isso aqui e dividir já por 2. Quem não tem compromisso com o jiu-jitsu, entendeu? Vem na academia porque vem, não tem compromisso nenhum. Porque tem gente que a gente fala comercial, mas ele quer pegar a faixa preta. Ele não quer lutar a competição, mas ele quer pegar a faixa preta. Então nós temos hoje 200 milhões de pessoas que realmente amam o jiu-jitsu, gostam do jiu-jitsu e quer pegar uma faixa preta. Agora, para pegar uma faixa preta, existe um caminho longo até você pegar uma faixa preta.
Desses 200 aqui, vamos esquecer a questão da faixa preta agora. Desses 200 aqui, quem é que vem no treino pelo menos uma vez por dia, 4 vezes por semana? Você vem. Aqui, quem que vem? Porque vocês são atletas. Isso aqui, nós pode tirar, isso aqui vai cair para umas 100 mil pessoas. Agora, dessas 100 mil, quantos são atletas de competição? Porque tem gente que vem, tem gente que quer pegar a faixa preta. Agora, quem vai lá no campeonato, pôr a cara para lutar, porque todo mundo que já lutou sabe a adrenalina que é. Não é só chegar lá, eu vou lutar. Cara, dá um frio na barriga, dá um monte de emoção do seu corpo, ela vai aflorar, entendeu? Nós que é lutador, aprende a dominar essas emoções. Mas a maioria não vai ter coragem de lutar, porque para lutar a gente tem que ter coragem. Porque, pensa comigo, é arriscado. É arriscado. Tem gente que morre lutando. Tem gente que quebra braço. Tem gente que sai a rótula, igual eu te falei, do joelho. Esse cara ficou uns 8 meses sem praticar nada, tem que fazer cirurgia. É arriscado. Mas a gente gosta. No mundo inteiro vai ter uns 70 mil. Agora vamos pro Brasil. Uns 30 mil. Agora, velho, agora que começa a chegar nos bons. Quando eu tô nos 30 mil, agora qual que é o filho da égua que vem e treina todo dia na academia? Mais de 1 treino por dia. 2 treinos por dia. Vocês começaram a entender que quando vocês é atleta, vocês começam a participar de um nicho muito filtrado do jiu-jitsu. Não é todo mundo que tem tempo, condição, ânimo, força de vontade para poder fazer isso. Imagina o que vocês têm de poder para vocês levar não só para o jiu-jitsu, mas para a vida de vocês em outras áreas da vida. No Brasil, hoje, Campeonato Brasileiro, dá o quê? Quantas mil pessoas? 8 mil? Então vamos pôr aí que tem muita gente treinando. 12 mil. Uns 4 mil não teve condição de ir. Porque só vai para o brasileiro quem realmente está treinando em alto nível. Entendeu? Agora, quem que são os campeões de cada categoria? É só um. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. São os 4 melhores de cada categoria. E o que esses 4 melhores faz de diferente do resto? Vocês sabem o que eles fazem? Eles são mágicos? Não são mágicos. Eles são acima da média de inteligência? Não é isso. É só uma coisa. Dedicação. Os campeões, eles treinam no mínimo 4 a 6 horas de treino todos os dias. Então, se você quer ser o campeão mesmo, o cara que vai ganhar grana, o cara que todo mundo vai pedir autógrafo, ou a menina que todo mundo vai ficar bajulando e tudo, se você não treinar entre 5 e 6 horas, você vai estar nesse mar aqui ainda. E não é conversa, é a realidade. Todos os campeões, todos,
dedicam entre 5 e 6 horas de treino todos os dias. Esses treinos estão divididos em treino funcional, treino de força, treino técnico, treino de porradaria, que é só luta. E aí cada equipe, cada professor tem a sua forma de fazer isso aqui. Eu, por exemplo, minha equipe de MMA, nós tínhamos uma aula de boxe, uma aula de Muay Thai, uma aula de wrestling, uma aula de jiu-jitsu e uma aula de MMA. Fora essas 5 aulas todo dia, fora essas 5 aulas, tinha uma aula de preparação física. O que é que eu fazia? Os atletas, eles não tinham que fazer aquecimento e alongamento antes dos treinos. Eles já estavam acostumados, então eles alongavam e aqueciam durante o treinamento. Então eles não precisavam fazer porque para não desgastar para a aula de preparação física. Então eram 6 horas de treino por dia. As pessoas falavam assim, vocês têm muita sorte. Mas ninguém sabia. A sorte nossa estava aqui, ó, nas 6 horas de treino. 6 horas de treino. O Matheus cansou de chegar na academia 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Ele chegava, professor, vou dormir. Ele dormia lá no cantinho. Tinha um monte de atleta dormindo no tatame. Ficava. Aí quando era 4 horas, 16 horas, era o primeiro treino. E aí eles iam até as 22. Era foda. Mas todo mundo ganhava. O índice de vitória era muito acima do normal. Então, você quer ser o campeão? Entra nesse grupo aqui que treina de 5 a 6 horas por dia. E agora o mais foda. O cara que deixa de treinar para ir para boate, para ir beber umas cachaças, para fazer uma farra, imagina quantos que não tá fazendo farra, quantos que não tá bebendo, que tá comendo direitinho e que tá treinando. Então, o dia que o cara come diferente, faz farra, não sei o que, ele sai do grupo. Eu tô treinando 6 horas, tô foda. Só que nesse final de semana eu não vou treinar sexta, sábado, domingo, vou só comer, beber, não sei o que. Tem um monte de cara que tá lá treinando. E é diferente, gente. É diferente. Gente, luta é milésimo de segundo, movimento, acabou a luta. É coisa que você escapou. Você olhou a plateia, o cara pegou o mata-leão. Então, leva isso para a vida de vocês. Tenta a maior dedicação possível. Quanto mais dedicação vocês tiverem, mais chance vocês têm de ser o top 1 da categoria de vocês, tá? Então é isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, e eu vou sortear essa camiseta.